Uma das coisas que eu mais gosto na produção do anime de Hunter x Hunter de 2011 são os encerramentos. Eu sei que já virou meme, como que Dapture é a única abertura de Hunter x Hunter, mas apesar de Dapture ser uma música muito boa, meio que todo mundo prefere as endings, que são de fato maravilhosas. A primeira é muito boa e passa muito bem o feeling do Exame Hunter. Hunting for Your Dream, que sempre te deixa empolgado pro próximo episódio de Arc Shin, que inclusive é um arco maravilhoso, diga-se de passagem. Reason, que é simplesmente um hino que celebra a amizade do Gon e do Killua. E por fim, Hyori Hitai, que sinceramente é uma das minhas músicas favoritas da vida. E é uma música que eu nunca enjoei de escutar e eu nem sei como descrever ela. Ela é muito mais um sentimento inesquecível que marca você para sempre quando você assiste Chimera Ants pela primeira vez. Mas o que eu queria trazer com essa música é a ideia de dualidade, que é um tema presente em todo o arco das Formigas Quimera, e o Togashi trabalha esse tema de forma divina durante esse arco. Meruem Komugi, Gon e Killua, Meruem e Netero, Gon e Pitou, luz e escuridão. Toda a ideia de dualidade é trabalhada nessa música, que condiz demais com todo esse arco. Mas não só dualidade, essa música também trabalha a ideia de que tudo está fadado à destruição, e também sobre o sentimento humano de lutar contra o inevitável. E a cena do Killua chamando o Gon de luz é o melhor exemplo disso. Mas não apenas a dualidade do Gon e do Killua esse arco trabalha, esse também é um tema presente em uma das melhores lutas de Hunter x Hunter, e também uma das melhores lutas do Battle Shonen. Eu me refiro, é claro, a Meruem vs Netero. O Netero sempre foi um personagem muito misterioso. Atualmente a gente sabe bastante coisa sobre ele, mas imagina pra quem sempre acompanhou Hunter x Hunter nos lançamentos. Tudo que a gente sabia sobre o velho, a gente aprendeu no Exame Hunter, onde ele parecia um típico velhinho sábio dos animes, tanto que ele cumpre muito bem todos os checklists desse tipo de personagem. Ele é velho, obviamente, ele é muito poderoso, ele claramente é muito tarado, e ele também vê muito potencial dos nossos protagonistas. E por conta disso, você julga que ele vai ser bem recorrente na história, como uma espécie de mentor do Gon e do Killua, só para depois ele sumir durante praticamente o mangá inteiro, sendo citado aqui e ali no arco da Torre Celestial e em Grid Island, para depois reaparecer com um papel crucial em Chimera Ants. Mas mesmo antes dele aparecer no arco das Formigas Quimera, a gente já podia tirar muita coisa sobre ele, do pouco que ele apareceu, como por exemplo, o fato de que ele parece alguém muito entediado. E por isso mesmo ele interviu na prova da mente, porque o Exame Hunter era a única coisa que ainda entretinha ele. E nesse sentido, o Netero parece muito com Hisoka, não no sentido dele ser hedonista que nem o palhaço louco, mas sim de sempre procurar algo para se manter entretido, apesar de que mais pra frente vocês vão ver o quanto que isso é contraditório. Mas essas contradições fazem parte do cerne do personagem. Mas mesmo no Exame Hunter, a gente vê que ele faz de tudo para favorecer seus iguais, e com iguais eu me refiro a pessoas que ele considera poderosos e que ele vê potencial em se tornarem tão fortes quanto ele. Inclusive é só olhar para o formato do último teste do Exame Hunter, que favorecia todo mundo ali, menos o Leório, que certamente seria desclassificado se o Pinhead não se revelasse como Illumi Zoldyck, o irmão sombrio do Killua Zoldyck, que fez o coitado surtar e ser desclassificado. E falando no Leório, ele certamente é o tipo de pessoa que o Netero despreza, e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Porque pelo menos no Exame Hunter, ele não era muito forte fisicamente, ele atrapalhou mais até do que o próprio Tompa na parte da torre, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, ele tinha um coração tão grande que topou voltar para peitar o Hisoka, mesmo sabendo que ele claramente ia morrer no processo. E esse coração imenso do Leório que fez ele passar no Exame Hunter, e por isso mesmo que ele é considerado o coração do grupo. Inclusive o próprio Netero um dia já foi que nem o Leório, mas eu já chego lá. Enquanto isso, no NGL, a rainha das Formigas Quimera deu à luz a 3 guardas reais, e ela ainda guarda o nascimento do rei. Esses guardas são a adorável e medonha Neferpitou, o elegante Shaya Puff e o temido Mentutuyupi. E eu não vou falar muito deles nesse vídeo, mas em certo momento eles vão ser muito importantes, porque todos eles têm revelações muito importantes em cada um de seus arcos, no que diz respeito à relação deles com o Meruem.
E falando em Meruem, após o nascimento do rei, a gente vê que ele não é tão diferente dos outros membros da Guarda Real. Ele mata quem ele quer, ele devora quem ele quer, e ele se acha superior aos humanos e até às outras formigas, pois ele é o rei. Ele tem essa moral, pois ele é mais poderoso do que qualquer ser naquele universo. Nenhum usuário de Nen, naquele momento, podia ir contra o Meruem, nem mesmo o usuário de Nen mais poderoso e sábio de todos os tempos, e nem o ditador mais poderoso e autoritário podia peitar o rei, pois ele passava por cima de tudo que o desafiava, e nem sua própria mãe ele poupou. Mas não só em força e poder o rei se mostrava superior, mas também em intelecto, pois até o dia da colheita, onde ele ia colocar seu plano de dominação mundial em prática, ele testa sua própria inteligência ao desafiar vários campeões de vários jogos de tabuleiro, e sem a menor dificuldade ele vence de todos esses campeões, até que chega a vez dele jogar Gung, e quem se revela como a grande campeã desse jogo e a oponente do Meruem é a Komugi, que é uma baixinha, cega e catarrenta, que esquece até como se respira, e vendo essa situação você julga logo de cara que o Meruem vai vencer ela no Diff e que ele já pode passar para o próximo jogo. Só que ele perdeu na primeira jogada, na segunda jogada, na terceira e em todas as outras futuras tentativas, a ponto dele arrancar um de seus próprios braços, pois ele sente que ele subestimou a Komugi, até que chega um determinado momento onde ele fica tão obcecado por Gung que essa vira uma briga pessoal dele. Ele tinha que derrotar a Komugi para se provar superior e como verdadeiro rei, e uma certa noite ele se prepara para matar a Komugi, mas chegando lá, ele a encontra completamente vulnerável, sendo atacada por um pássaro, e o Meruem imediatamente mata o pássaro e ajuda a Komugi. E pela primeira vez, o rei sentiu compaixão por alguém. Como aquele ser que desprezava qualquer ser vivo e não tinha pena nem de matar crianças, sentiu pena de um ser tão frágil quanto a Komugi. Acontece que durante todo esse tempo, a Komugi se demonstrou superior ao Meruem, que nunca poderia vencer dela, e é nisso que ele conhece o verdadeiro potencial humano do esforço e da sabedoria, que é um lado da humanidade que ele passou a admirar, pois com isso ele entende que alguns humanos ainda podem o superar em algumas áreas, e que ele ainda sabe de muito pouco, e que ele ainda pode aprender muitas coisas com os humanos. Mas ainda assim, o Meruem e as formigas continuavam sendo uma ameaça para todo mundo, e com isso o próprio Netero foi chamado para lidar com esse problema, junto com o Moro e o 9, até que chega o dia da colheita, onde a Pitou, controlando o cadáver do ditador, manda toda a população se reunir na frente do palácio para a Guarda Real colocar seu plano em ação. Mas antes, é bom a gente dar uma olhada na trama do Gon e do Killua, pois aqui a gente pode tirar muita coisa sobre o tema da dualidade. Depois de sair de Grid Island, o Gon e o Killua são teleportados para o Kaito, que eles achavam que era o Jin, e a gente já conhecia o Kaito lá do primeiro capítulo e também do anime de 99, onde ele salva o Gon do urso raposa, e logo de cara ele já ensina ao Gon uma lição presente em todo Hunter x Hunter, que é de respeitar toda a vida. O Kaito matou o animal que atacava o Gon e ele se sente mal por ter tirado uma vida, e com essa lição o Gon aprende a dar mais valor às vidas da natureza, tanto que no anime de 99 ele até adota o filho do urso raposa que tentou matar ele. E olha só que interessante, o Meruem também aprendeu a valorizar a vida. Mas enfim, o resto vocês já sabem. O Gon, Kaito e o Killua vão até a NGL investigar as formigas quimera, até eles se depararem com a Pitou, que comete o único erro da vida dela de arrancar o braço do Kaito, o que desperta níveis surreais da ira do Gonfrix, que tenta atacar Pitou, mas ele é imediatamente nocauteado pelo Killua, que só de sentir a aura da Pitou, sabe que ninguém ali tinha a menor chance contra a gata. E quando o Gon acorda, o Killua explica porque ele nocauteou ele e também sobre a situação do Kaito, e se desculpa por toda a situação. E surpreendendo as expectativas do Killua, o Gon agradece a ele e fala que o Kaito tá bem, pois um Hunter do nível dele, que era amigo pessoal do seu pai, jamais ia morrer, e que o objetivo deles agora era apenas ficar forte para se reencontrar com Kaito. E completamente surpreso e emocionado com as palavras do Gon, Killua solta uma das frases mais bonitas de Hunter x Hunter e uma das melhores cenas do mangá. Essa frase, que parece simples, tem muita coisa a dizer. O Killua, ao contrário do Gon,
não é nada inocente, ele é um assassino. Desde muito novo ele conhece a maldade do ser humano e principalmente por conta da influência do Illumi em sua vida, ele sabe quais batalhas ele não pode vencer. E essa influência é meio que literal, porque ele tinha uma literal agulha lobotomizando o cérebro dele. Ou seja, ele sabia que o Kaito muito provavelmente já estava morto. Ele não tem todo o otimismo, inocência e esperança que brilham no Gon. Mas mesmo sabendo da verdade cruel da vida, todo esse otimismo do Gon brilha muito para o Killua, que sempre teve uma vida de completa escuridão. E o Gon, por outro lado, teve uma boa criação pela sua mãe, a tia Mito, e também pelo que ele aprendeu com o Kaito. E isso fez com que ele fosse muito otimista e até egoísta às vezes. Ao contrário do que muitos dizem, Formigas Quimera não é o arco de corrupção do Gon. Quer dizer, ele até é, mas a maioria fala isso como se o Gon começasse o arco todo bonzinho, mas termina o arco todo malvadinho. Mas a verdade é que o Gon é exatamente o mesmo personagem desde seu primeiro dia no Exame Hunter até quando ele descobre a verdade sobre o Kaito. Ele é essa criança cheia de energia, que faz tudo do jeito que ele acha que tem que ser, desde não desistir da luta contra o Hanzo, não desviar da bola do Razor, mesmo sabendo que isso podia matar ele, e até não seguir o plano da Bisque, porque ele queria enfrentar o Gentru do seu próprio jeito. E o Kaito surge na vida do Gon como uma figura que justamente reafirma tudo que ele acreditava. É muito comum a leitura de que o Kaito é uma figura paterna pro Gon, e essa leitura tá certa, mas além disso, o Kaito é pro Gon todas as expectativas que ele tinha com o Jin, que desde o primeiro capítulo é essa figura extremamente mitificada e que o Gon sempre teve muitas expectativas nele. Então a corrupção do Gon não vem a partir da morte do Kaito, e sim da morte de seus ideais, inclusive a ideia do que era o Jin. Se o Gon falhou em proteger o Kaito, ele certamente falharia em se reencontrar com o Jin. E a morte do Kaito também serve como uma quebra da idealização do Gon em cima do Jin, pois se o Gon tinha em mente que o Kaito era um caçador do nível do seu pai, e ele viu o estado que o Kaito estava, o Gon inconscientemente percebe que a figura de seu pai talvez não fosse tão indestrutível e incorruptível como ele pensava. Então quanto mais brilhante é a luz, mais escuro é a sombra. E é justamente isso que o Killua queria dizer para o Gon, pois como o Killua sempre foi uma sombra na vida do Gon, ele sempre achou que eles estavam fadados a se separar, e com isso a amizade deles ia acabar, tanto que a própria Bisque alerta o Killua. Então, puxando Hiyori Hitai de novo, um dos versos mais bonitos dessa música é o seguinte: dois lados da mesma moeda, aprendi que tudo está fadado a se destruir, então nunca mais soltarei sua mão. Esse verso representa muito bem a amizade do Gon e do Killua, pois o Gon foi o primeiro amigo do Killua. Ele foi uma luz na vida dele, mas o Killua sempre teve medo de tudo isso se destruir, pois o Gon sempre deu indícios de ser muito instável. E o Killua, mais do que ninguém, percebeu isso, e quando ele vê a situação que seu amigo estava, ele chegou na conclusão que a amizade deles não poderia continuar do jeito que sempre foi, pois seu amigo preferiu abandonar tudo, única e exclusivamente para matar. E isso inclusive sempre foi motivo de muito medo e desespero por parte do Killua. Inclusive pausa para admirar a atuação divina da Maria C como Killua. Como que pode Hunter x Hunter ser tão bom? É sério, eu fico incrédulo às vezes. E ainda falando no Gon, é interessante nós analisarmos todo o arco da Pitou, porque esse arco também tem muita coisa a nos dizer. A Pitou é a primeira integrante da Guarda Real a nascer, e ela é introduzida como sendo tão poderosa que já aprendeu a usar Nen desde que ela nasceu, sendo uma usuária de Nen do tipo especialista, justamente a categoria de Nen mais rara e poderosa de todas, e sua aura é tão forte que todos que sentem o seu En ficam paralisados de tanto medo, e desde cedo ela se demonstrou extremamente curiosa com qualquer coisa. E essa curiosidade da personagem é refletida em seu Hatsu, Dr. Bright, que sinceramente é o único Hatsu interessante e maneiro entre todos os poderes das formigas, que é essa criatura que pode destruir e remontar qualquer coisa como a Pitou bem entender, e ela usa essa habilidade para remontar e controlar o cadáver do Kaito, pois ela desenvolveu um certo fascínio por ele. Mas além de tudo isso, a Pitou se demonstrou como sendo muito despreocupada e principalmente infantil. Ela não ligava para nada e às vezes se mostrou como sendo muito entediada
e inquieta na função de ser uma guarda do rei. E isso é proposital, porque o Togashi caracterizou a personagem como sendo muito infantil e inconsequente, para justamente quebrar isso depois, dando um arco de amadurecimento para ela. Quando o Netero e o Zeno invadiram o palácio, a Pitou se demonstrou extremamente empolgada e curiosa com aquela situação. Finalmente ela tinha algo para fazer que podia entreter ela, mas depois que a invasão passa e é revelado que a Komugi ficou à beira da morte, o Meruem dá a Pitou uma nova ordem. Pitou. Komugi o naosu. Tanondazo. Diferente das outras ordens do Meruem para Pitou, essa ordem mexeu tanto com ela que a partir de agora parece que a gente está acompanhando uma nova personagem. Ao contrário das outras ordens que a Pitou recebia, que eram como se fossem ordens de um chefe para um funcionário, e no fundo elas não queriam dizer muita coisa além de serem simples ordens, essa ordem foi dada em um tom bem mais intimista e sincero por parte do Meruem, a ponto de fazer a própria Pitou chorar, porque com a Komugi o Meruem aprendeu um lado dos seres humanos que ele passou a admirar, e essa admiração fez com que ele desenvolvesse uma compaixão pela Komugi, e essa compaixão é transposta nas palavras do Meruem para Pitou. A Pitou sentiu que aquelas palavras não eram simples ordens, e sim um pedido sincero de alguém que confiava nela, e as lágrimas da Pitou mostravam justamente um lado humano da personagem que finalmente acordou. Então, a partir desse momento, a Pitou deixa de ser infantil e distraída e passa a ser dedicada e responsável para atender o pedido do Meruem, não porque ela teme o rei ou algo assim, mas sim porque o Meruem confiava nela, e essa confiança mudou a personagem, pois pela primeira vez alguém de coração pediu para ela salvar uma vida e não matar. Então aquele Hatsu bizarro que antes era usado para brincar com a vida alheia, agora é usado para salvar uma vida por pura compaixão e generosidade. Então a partir de agora, a Pitou passa a proteger a Komugi como uma mãe gata protege suas crias. O próprio Killua chega a comparar a Pitou com uma mãe, estando completamente incrédulo ao ver que aquela gata assustadora e até meio cruel simplesmente não existia mais. E perceba como a entonação da voz da personagem muda. Antes ela falava cheia de trejeitos e maneirismos, mas depois ela passa a falar com uma voz normal, tranquila e serena. Gon, 君は僕のお願いを聞いてくれた。だからせめて僕も君に正直でいようと思う。É um detalhe na caracterização da personagem que mostra muito do amadurecimento e também da humanidade da personagem. E é uma pena que no momento que a Pitou acha sua humanidade, o Gon perde ela por completo. O Killua temia que a luz do Gon se apagasse e ele ficasse que nem ele, mas a verdade é que ele ficou muito pior. Todo esse poder nas mãos do Gon, sob a única condição de matar, apenas para isso, contradizendo até as próprias lições que o Kaito ensinou para ele. O Gon pode ter matado a Pitou, mas não havia vitória nenhuma para ele. Ele perdeu. E existe uma tragédia na finalização de cada membro da Guarda Real. A Pitou conseguiu salvar Komugi, mas não viveu a tempo para saber se ela e o Meruem iriam ficar bem. E Yuppie, que era muito poderoso, morreu em uma forma fraca, sem saber do destino do rei. E o Shayapuf, que odiava a humanidade, e a influência da humanidade no rei, morreu estirado no chão, no meio de vários humanos, como só mais um no meio daquela multidão. E o Meruem, bem, eu ainda tenho muita coisa para falar sobre ele. Após deixar Komugi sob cuidados da Pitou, o Meruem parte para lutar contra o Netero pro meio do deserto, onde o velho queria batalhar. O Netero queria fazer isso apenas para achar um adversário à altura e, é claro, parar o avanço das formigas no processo. Já o Meruem não tinha motivos para lutar, mas ele topa o desafio após o Netero falar que ele iria revelar o seu nome caso ele ganhasse. Então o Meruem, vendo a oportunidade de ter uma identidade além do título de rei, e vendo também a oportunidade de finalmente responder a pergunta da Komugi, ele aceita o desafio do Netero e uma longa batalha começa. Aqui nós finalmente descobrimos o Hatsu do Netero e mais de seu passado, Guanin Bodhisattva. Essa é a técnica do Netero e ele a desenvolveu por volta de seus 46 anos. E o mais curioso é ver como o nome de seu Hatsu tem tudo a ver com seu passado e origem. Um Bodhisattva no budismo é aquele que já atingiu a iluminação, mas que decidiu ficar junto dos mortais para ajudar eles a também atingirem suas iluminações.
E a figura do Bodhisattva tem muita importância e simbolismo em outros mangás, como o papel simbólico da estátua de Jizo Bodhisattva no domínio do Itadori em Jujutsu Kaisen, e até a mesma estátua de Jizo com as roupas do Johnny Joestar em JoJolion, e o próprio Netero simbolicamente poderia ser considerado um Bodhisattva no universo de Hunter x Hunter, quando aos 46 anos ele chegou à conclusão que ele é grato. Então ele foi até as montanhas e começava a orar. Depois que ele orava, ele socava o ar sem parar até ele completar 10.000 socos, depois ele desmaiava e dormia até acordar no outro dia, onde ele repetia o processo e orava novamente, socava o ar e dormia. E depois de um longo ano, ele notou uma mudança. O sol não havia se posto, mesmo após ele ter terminado os 10.000 socos, e isso deu a ele mais tempo para orar. Note como Netero e a natureza eram praticamente um, ele estava em tanta harmonia com a natureza que nem os predadores o atacavam, e depois de longos anos repetindo esse mesmo ciclo, Netero conseguiu completar os 10.000 socos em menos de 1 hora, e ele finalmente se sente satisfeito e parte para ensinar os seus alunos o que ele aprendeu, e todos o reverenciam como um Bodhisattva, e os próximos anos da vida do Netero se baseavam em guiar seus estudantes. Isso é refletido em seu posto de presidente da Associação Hunter. Ele tinha um grande coração, mas durante esse tempo algo aconteceu com Netero. Ele ficou entediado. Para alguém como ele, que já tinha visto de tudo, ele já tinha ido até para o próprio continente negro, nada mais parecia surpreender o Netero, e nada mais era um desafio para ele, pelo menos desde seus 50 anos. A única coisa que ainda parecia entreter ele eram batalhas de oponentes à altura, uma filosofia meio Truman's World do Ringworld Again, e isso fez com que ele desenvolvesse um desprezo aos fracos, não só os fracos fisicamente, mas também os que demonstravam fraqueza. O Netero entende a dedicação da Pitou em salvar Komugi como um sinal de fraqueza, mesmo ela sendo extremamente poderosa, do mesmo jeito que ele provavelmente viu o Leório no Exame Hunter. E por isso mesmo ele revela a localização da Pitou para o Gon. Isso parece extremamente contraditório, pois como ele era reverenciado como um Bodhisattva, ele devia proteger os fracos e não os desprezar. Mas essas contradições fazem parte do cerne do personagem. Ele supostamente queria salvar as pessoas, mas não via problema em colocar um rato tão desprezível quanto o Periston na vice-presidência. O mesmo Periston que indiretamente foi responsável por sua morte. Ele devia proteger os fracos, mas ele também começou a desprezar eles. Mas a principal contradição do Netero veio no momento em que ele perdeu para o Meruem, mas não aceitou a derrota. Ele honra com acordo e revela seu verdadeiro nome, mas o Meruem sequer teve tempo de apreciar o seu nome, pois se antes o Netero era acompanhado de seu Bodhisattva, agora ele está acompanhado de uma caveira, pois ele decidiu abrir mão de sua gratidão e harmonia com a natureza para abraçar de vez o pior lado da natureza humana, seu potencial sem limites para matar e destruir. O Meruem conheceu o pior lado da humanidade pelo mesmo velho que aparentava ser grato e superior a tudo isso, mas ele preferiu se rebaixar a esse nível para não ter que lidar com o peso da derrota, e foi justamente isso que assustou o Meruem. E nessa situação, as últimas palavras do Netero foram as seguintes: aquele que antes era respeitado por sua gratidão, agora esperava o reino inferno, pois a maldade humana aparece justamente quando ela está em risco, e não ia ser a morte do Netero que ia impedir a humanidade de exterminar as formigas, pois o Meruem perdeu no momento que ele aceitou lutar contra o Netero. Com a morte do velho, a bomba intitulada de Rosa do Homem Pobre foi ativada, e mesmo conseguindo sobreviver à explosão, o Meruem estava fadado a morrer, pois essa é justamente a especialização da maldade humana. A Rosa tinha espinhos venenosos e o Meruem tinha poucas horas de vida, pois a radiação da bomba já estava agindo em seu corpo e não tinha absolutamente nada que ele podia fazer. Mesmo ele voltando ainda mais poderoso, nada vence a maldade do ser humano. Inclusive, pausa para elogiar a narração do narrador de Hunter x Hunter sobre o lado podre da humanidade, pois esse momento é simplesmente uma aula que absolutamente ninguém esquece depois de ver o anime de Hunter x Hunter. Com aquela trilha sonora espetacular que crava bem na sua alma, é simplesmente absurdo de bom. E não satisfeito em ter feito um arco perfeito do início ao fim,
O Togashi ainda nos surpreende com uma última reviravolta quando nós descobrimos que o ditador Diego, que o Meruem achava ter matado, na verdade estava vivo, sabe-se lá onde, vivendo tranquilamente enquanto assistia o mundo acabar, o que é uma mensagem mais que clara do autor, falando que não importa o quanto você lute, se revolte, suas ações provavelmente nunca vão dar em nada, porque os reais responsáveis pela desgraça humana nunca vão ser punidos, pois você sequer os conhece. E quanto ao fim do Meruem, sabendo que sua morte estava próxima, ele decide passar seus últimos momentos jogando Gung com a Komugi. A Komugi sabia que ela ia morrer envenenada por radiação se continuasse ao lado do Meruem, mas aceita passar os seus últimos momentos ao lado do Meruem em uma última partida. E é curioso como entre todos os personagens desse arco, o Meruem foi o que teve o fim mais humano. E sem sacanagem, é muito difícil me fazer chorar com ficção, mas toda vez que eu vejo o final desse arco, eu desabo em lágrimas, porque não existe um ser humano nesse planeta que não chora ao ver o final do Meruem. É um sentimento parecido que eu também tenho com o final de Jojo Stone Ocean, que eu sempre fico emocionado com esse final, porque como que pode uma história ser tão linda? Hunter x Hunter é inexplicavelmente bom, eu não tenho palavras para descrever o final desse arco, porque ele é simplesmente perfeito, apenas isso, ele é perfeito. E enfim é isso. Formigas Quimera é um arco que eu gosto muito, eu já estava com vontade de fazer esse vídeo faz muito tempo, mas só agora eu consegui fazer ele em um formato que me agrada e que eu acho que também vocês vão gostar. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, curtir e principalmente hypar o vídeo porque ajuda muito. Se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro. E falando em membros, muito obrigado ao Eric Mingoni e ao Toxic, que pelo visto gosta muito de Hunter x Hunter também. E também se inscreve lá no Young Newton, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos desse canal. E no mais é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!